Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo mais reflexivo. Eu tava com saudade de vir aqui, de conversar, né, com vocês, pra gente poder trocar experiências. E eu quero te contar nesse vídeo 3 lições que eu aprendi quando eu passei por momentos difíceis. Eu aprendi essas lições e eu acredito que vai te ajudar, porque a nossa vida, eu acho a nossa vida maravilhosa, eu amo viver, mas existem momentos que nós vamos passar por situações difíceis. Não tem como evitar, né? A vida não é ali só alegria. Às vezes a gente tá passando por um momento muito legal, muito bacana, mas às vezes não tá. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente sabe que aquele momento vai passar, mas a gente não sabe quando, muitas vezes. A gente não tem total controle sobre aquilo. A gente só tem controle sobre o que a gente sente. A gente só tem controle sobre como nós vamos lidar com aquela situação. Sobre a situação em si, a gente não tem muito esse controle. E eu aprendi muita coisa e eu quero contar pra vocês também que eu vivi 3 milagres. Então, a partir desses 3 milagres eu aprendi 3 lições muito importantes e eu quero compartilhar com vocês. Se você já gostou do tema, gosta aí de me ouvir, gosta de ter esse cantinho pra gente poder conversar, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui mesmo, porque dessa forma a gente pode compartilhar, a gente pode aprender e uma vai ajudando a outra, tá? Tô olhando aqui pra baixo, às vezes eu tô olhando no meu celular, porque eu fiz um roteirinho pra não esquecer. Vamos lá então. Pra explicar pra vocês, esses milagres na minha cabeça eram praticamente impossíveis pra mim. E a gente tem essa característica, né? A gente como ser humano, eu digo, muitas vezes achar que as coisas não podem mudar ou que as coisas são muito difíceis de serem diferentes. Só que quando eu vivi esses 3 milagres, eu pensei, opa, peraí, não é tudo sobre o que eu acho, não é tudo sobre o que eu já vivi, mas muitas coisas diferentes podem acontecer e é muito importante que a gente saiba isso. Bom, hoje eu tenho 31 anos, vou fazer 32 já no próximo mês. E eu sempre tive síndrome do ovário policístico, que é a SOP. Quando eu digo sempre, foi quando eu comecei a menstruar, eu virei mocinha. E minha mãe me levou no ginecologista e tal. Ginecologista não, minha mãe me levou no dermatologista, porque eu tinha muita acne, muita espinha, né? E aí a dermatologista olhou e pensou, sua menstruação é regulada? E a gente falou, não é. Então ela vem um dia, depois que 4 meses, não vem mais. E aí ela falou assim, então eu vou te caminhar pro ginecologista porque eu tô achando que pode ser síndrome do ovário policístico, né, a SOP. E aí eu fui e realmente ele me detectou com isso, né, tinha todos os sintomas, menstruação desregulada, pelos, né, ao longo do corpo. Eu fiz a ultrassom também dos ovários e realmente tinham micropolicísticos ali nos ovários. E aí foi comprovado. Primeira coisa que ele fez, eu com 11 anos de idade, de 11 para 12 anos, foi me passar anticoncepcional. Porque ele falou que para eu poder tratar essa minha doença, né, a SOP, eu teria que tomar anticoncepcional. E aí, nem pensamos, né, se o médico tá falando pra gente poder tomar remédio, então vamos tomar o remédio. E eu achei super bom, porque a minha menstruação vinha regulada, porque na verdade a gente sabe que quem toma anticoncepcional não é menstruação, na verdade é uma pausa para um sangramento que a gente tem. Meu rosto limpou, tudo ficou mais fácil, sabe? E assim eu caminhei por muitos anos, até eu me casar, ali com 26 anos. E aí eu pensei, nossa, eu acho que tá na hora de eu usar um outro método contraceptivo, um método não hormonal. Comecei a pesquisar muito sobre isso e comecei a descobrir que não necessariamente o anticoncepcional trata a SOP. Na verdade, ele mascara a SOP. E aí eu pensei, nossa, eu tô me enchendo desse hormônio a minha vida inteira sem melhorar nada. E aí, outra característica da síndrome do ovário policístico é a dificuldade para engravidar, porque na verdade não são todos os óvulos ali que são amadurecidos. Esses cistinhos que ficam dentro ali do ovário é porque ele não amadureceu. Esses óvulos ficam ali retidos. E aí é bem difícil você ter uma ovulação certinha. É por isso aí que é difícil engravidar. E eu sempre tive na minha mente que seria difícil pra mim engravidar, sabe? Por conta disso. E o médico falou, quando você quiser engravidar, quando eu tomar um anticoncepcional, né? Você vem aqui, eu vou te dar um indutor de ovulação e aí você vai conseguir engravidar. Então,
Essa era a minha ideia. Quando eu me casei, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que nada a ver. Durante todo esse tempo, quer dizer, dos meus 12 anos até os 26, eu não tava tratando essa minha doença. Na verdade, eu tava mascarando e alimentando essa doença. Por quê? Essa doença, ela não tem cura, tá? Ela é uma doença metabólica, ela tem controle, mas não tem cura. Se você se descuidar, ela volta todos os sintomas ali aparentes, mas o que controla ela é uma alimentação mais low carb, quer dizer, com menos carboidrato, e também exercício físico, e principalmente a musculação. A musculação é um dos exercícios melhores aí que tem pra poder diminuir essa síndrome e poder conviver com ela, que na verdade é aí o nosso objetivo. E aí na minha mente eu teria assim, tipo, muita infertilidade, muita infertilidade. Foi aí que eu aprendi a lição 1, que é: sempre busque outras alternativas. Se eu continuasse ali no mesmo caminho desses médicos tradicionais, possivelmente eu não teria engravidado até hoje, ou o meu processo de engravidar seria muito mais doloroso, né? Porque eu precisaria usar um indutor de ovulação, que tem diversos efeitos colaterais, enfim. Seria algo bem ruim. Quando eu comecei a buscar outras alternativas para resolver o meu problema, eu me deparei com muito conteúdo na internet e comecei a mudar o meu estilo de vida. Então eu comecei a comer muito mais saudável, comecei a me exercitar regularmente. E aí foi quando Deus me deu o meu primeiro milagre, que foi o de engravidar naturalmente. Foi ali que ele me deu o meu primeiro milagre e realmente eu não tava esperando, gente, eu não tava esperando, porque eu achava muito impossível, assim, na minha cabeça, tipo, era muito difícil. E se eu conseguisse, ia demorar, tipo, 2, 3 anos. Na verdade, eu consegui em 6 meses. E o mais doido disso é que no mês que eu consegui engravidar, foi justamente o mês que eu tava fazendo 30 dias sem açúcar. Olha só como a minha doença tem relação com carboidrato, com açúcar, e que tem tudo a ver ali com a fertilidade. E, gente, foi nesse mês que eu consegui, e aí eu cheguei em casa e fiz o teste, fiquei toda feliz, mas eu não conseguia acreditar, porque na minha mente era assim, muito impossível, sabe? E a partir desse momento eu comecei, peraí, qualquer problema que eu tenho, eu vou buscar resolver. Eu sempre fui assim, gente, se eu tenho um problema, eu resolvo. Eu não sou de ficar empurrando com a barriga, sabe? Ah, quando der, a gente resolve, quando der, não. Se eu tenho um problema, eu vou lá e resolvo. E essa primeira lição de quando a gente tá ali no caos de momentos difíceis, ela é muito importante. Porque aqui você consegue buscar outras alternativas e muitas vezes não vai ser a melhor, a mais top, mas é a melhor que você consegue fazer naquele momento. E eu acho isso bem importante. E aí eu engravidei, isso eu descobri minha gravidez numa sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Passou sábado, passou domingo, contei pra todo mundo, fiquei super feliz. Passou segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu fui fazer xixi, fui me limpar e me deparei com um pouquinho de sangue. Era bem pouquinho, era tipo um sangue bem escuro, como se fosse um começo de menstruação, sabe? Aí eu pensei, pronto, acabou meu sonho. Ali veio assim, eu tava tão feliz, e veio uma enxurrada assim de tristeza, sabe? Meu Deus, cara, já era. E aí veio na minha mente, sabe, tá vendo? As coisas não são tão fáceis assim. As coisas não são tão simples pra você, porque eu venho de uma realidade muito difícil, né? E acreditar que as coisas são mais fáceis pra mim, são mais tranquilas, é uma crença que eu tenho que lidar dentro de mim. Tá vendo? Você não vai ter esse bebê. Você vai perder, já começa a aceitar, e aí já começou a vir aqueles pensamentos, eu comecei a me desesperar, eu comecei a ficar em falta de ar, acho que não sei se foi uma crise de ansiedade ali, eu não sei, mas foi muito difícil ali naquele momento. No mesmo momento eu já liguei pro meu marido, ele veio, ele, não, calma, eu tô indo, ainda bem que era tipo umas 11 horas, sabe, ele já veio, e aí eu, meu Deus, pra onde que eu vou? Liguei pra uma amiga que é enfermeira, ela falou, vai pra maternidade, calma, fica tranquila, vai pra maternidade. E aí chegando lá, como eu tava bem no comecinho, eu tava de 4, 5 semanas, eles não tinham muito o que fazer, sabe? Porque ali não tinha uma ultrassom pra fazer naquele momento. E mesmo se eu fizesse uma ultrassom, eu conseguiria ali ver o embrião, mas eu não conseguiria ouvir o coraçãozinho dele, porque era muito recente. E ele falou, olha, faz repouso, você não vai poder fazer esforço e espera, vamos esperar, né? Se tem algum sintoma e tudo mais. E eu me lembro que às vezes eu ia deitar, eu ia dormir, e aí eu procurava, assim, sintomas de aborto. Aí, tipo, eu não queria ver aquele vídeo, sabe? Mas eu via, porque eu precisava me preparar.
para aquele momento difícil na minha cabeça. Aí falava febre, cólica, né? Falava ali alguns sintomas. E na verdade eu não tava com nenhum daqueles sintomas, eu só estava com aquele sangramento. Foi passando os dias, eu consegui marcar uma ultrassom. Fui fazer, tô muito apreensiva, porque eu não sabia, né? E eu continuava com aquele sangramento. O médico até me passou um remédio, né? Pra eu poder tomar, progesterona. Mas eu não sabia como é que ia estar ali, se eu ainda tinha um bebê ali, se eu não tinha, né? Porque tem muito de aborto retido e tudo mais. Quando eu fui fazer a minha primeira ultrassom, a médica falou, é sua primeira ultrassom? Eu falei, é. E aí eu senti, assim, um olhar de medo, assim, sabe, nela. Falando assim, nossa, será que esse bebê ainda vai estar aqui, né? Porque ela teve sangramento e tudo mais. E ela olhou lá e aí apareceu aquele cotoquinho, assim, batendo o coraçãozinho. Vou deixar aqui, né? Pedir pro editor deixar na tela pra vocês. Gente, é muito incrível, né? Como é que um grãozinho de arroz, que era o tamanho dele, realmente era um grãozinho de arroz, só tinha um pitoquinho lá dentro, um coraçãozinho batendo assim, e aí eu ouvi aquele coração batendo, e ela falou, não, tá tudo certo e tudo mais. E aí foi um alívio muito grande, assim, muito, muito, muito grande mesmo. E aí, foi passando o tempo, ela descobriu, né, que eu tava com descolamento ali ovular, que eu tive. Então realmente eu precisava fazer repouso pra ele colar inteiro no meu útero, no meu bebezinho, né? E aí eu precisava ficar esse tempo de repouso. E nesse tempo eu não conseguia pensar em mim de barrigão. Nesse tempo eu não conseguia pensar em comprar coisas, porque na verdade eu tava com tanto medo ainda, né, de perder, que eu simplesmente não conseguia me imaginar, sabe? E isso foi passando com o tempo. E aí eu tirei a minha segunda lição, que foi de, se tá passando por um momento difícil, dê tempo ao tempo. É muito doido a gente pensar nisso, porque quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente só quer que aquilo passe rápido, a gente só quer que aquilo realmente passe, e a gente resolva, a gente não sofra mais. Mas a gente precisa dar o tempo ao tempo, porque o tempo, ele é um grande responsável por melhorar as coisas, sabe? E aí, aos poucos, eu fui melhorando. Com 13 semanas eu fiz uma outra ultrassom e meu descolamento tinha melhorado totalmente. Deus fez mais um milagre na minha vida. E minha mãe sempre falava, né? Minha mãe acompanhou todo esse processo comigo, minha irmã, e ela sempre falava, pra mim você não quer perder esse bebê. Minha mãe, ela é muito sensitiva, sabe? Pra mim você não quer perder. Não sei por que você ficava pensando nisso. Minha mãe, nossa, me deu muita, muita, muita força mesmo. Sempre, né? Desde que eu descobri a gravidez até quando eu passei pelo puerpério, que foi uma fase super difícil também. Mas e aí, foi passando o tempo, eu fui vendo a barriga crescer, depois a gente foi sentindo ele mexer, que é uma sensação maravilhosa, uma das melhores sensações da vida. E aí eu fui começando a me empolgar, a comprar coisas, a realmente viver a minha gravidez com tranquilidade, né? Depois das 13 semanas. E eu aprendi essa lição, sabe? Se você está passando por um momento difícil, um momento de caos, faça o que é a sua parte, que na minha situação era ficar quietinha, não fazer esforço e tudo mais, mas dê tempo ao tempo. Esse momento vai passar. Assim como os momentos bons passam, os ruins também passam. E é muito importante que a gente esteja ciente disso. Foi uma lição bem marcante pra mim. No último vídeo aqui do canal, eu compartilhei com vocês sobre um diagnóstico que um médico tinha dado pra mim, né, pro meu filho, de DDQ, displasia do quadril. O Murilo, ele foi um bebezinho que ele ficou sentadinho na minha barriga, um bebê pélvico, e quando ele tinha ali 5, 6 dias de vida, a gente fez um raio-x nele e deu uma discreta luxaçãozinha ali no quadril. Quando ele tava com 2, 3 meses, eu consegui o encaminhamento pro ortopedista infantil pelo SUS, só que até hoje não me chamaram pra poder passar, porque é muita gente, é só um médico, né, pra toda a rede. E assim que ele nasceu, eu já tinha feito um plano de saúde, que foi, assim, uma das melhores coisas que eu fiz, parece que eu tava sentindo, né. E aí a gente conseguiu marcar pelo plano, e a gente foi lá. Isso ele já tava com quase 4 meses, 3 meses e 20 dias, mais ou menos. E aí o médico fez o exame dele, ele viu o raio-x, viu que a perninha dele, um lado estava abrindo um pouquinho mais que o outro, e que pelo diagnóstico dele ele ia pedir uma ultrassom pra gente ver o grau da DDQ, mas que já era pra eu comprar um suspensório, pra ele poder estar utilizando,
por 6 semanas. E aí, eu consegui fazer essa ultrassom, graças a Deus eu consegui marcar particular rapidinho. Eu fui lá, marquei. Nessa ultrassom eu fui fazer e ali, pra mim, gente, ele ia usar aquele suspensório. E aquilo tava me matando, sabe? Porque ele não ia poder tomar banho durante 6 semanas, ele ia ter que ficar com as perninhas bem abertinhas durante 6 semanas, então ele tá numa fase de rolar, de fazer as coisas, de querer se mexer muito, ele já tá com 4 meses, né? De tá querendo sentar, e com aquele suspensório, gente, ia impedir, ia retardar tudo isso, sabe? Isso tava me angustiando muito, muito, muito mesmo. E aí eu fui lá fazer ultrassom, toda crente que ali a gente veria o grau que tá essa DDQ, né? Essa doença que o médico falou. Quando eu chego lá, eu tô lá com o bebezinho, coloco ele aqui, ele não parava quieto, e aí eu tive que colocar ele no peito pra ele poder ficar quietinho. E aí a médica começa a passar ali no quadrilzinho dele, a olhar, mexe pra cá e mexe pra lá e fala assim, olha, eu não tô vendo nada de anormal aqui. Tá tudo normal? Aí eu, sério? Tipo, como assim, sabe? A gente tinha o raio-x, a gente tinha o exame que o médico fez ali do quadril, mas como assim? E ela falou, olha, eu vou fazer as medições certinhas, mas pra mim tá tudo certo, pelo que eu vejo aqui. E aí eu saí de lá, tipo, muito animada, muito revigorada, que eu pensei assim, nossa, será que não vai ter nada? Será que ele não vai precisar usar suspensório? Será que... Sabe, foi só um susto, mas ainda assim eu não tava acreditando, sabe? Porque ela precisava fazer as medições, a gente precisava voltar lá no médico ainda e tudo mais. E aí no outro dia, meu esposo pediu pra ele passar lá pra buscar o resultado, né, do Murilo. E aí eu vi assim no exame, falando, não há sinais de luxação nem de subluxação. Padrões dos quadris para a idade normais e tudo mais. E aí eu falei, gente, Deus curou meu filho. Deus curou o meu filho. E eu esqueci de contar pra vocês, que no domingo, isso foi na segunda-feira que eu fiz a ultrassom, eu levei o Murilo pela primeira vez na igreja. A minha igreja é católica, Nossa Senhora Rainha da Paz, e o padre pediu pra eu ficar pertinho ali da imagem e a gente rezar uma Ave Maria por ele, né, dar uma bênção ali. E eu tenho certeza que aquilo ali foi imprescindível, sabe, pra cura dele. Porque eu falei assim, ai mãe, eu vou levar, porque depois a gente vai acabar colocando o suspensório. E eu não queria levar ele de suspensório, porque as pessoas ficam perguntando, a hora tem que ficar explicando e tudo mais. E aí não tinha nada. E aí nós fomos no médico na quarta-feira e ele falou que realmente não tinha nada, ele viu o exame certinho, que eles vão acompanhar até ele começar a andar, mas não ia precisar usar o suspensório, porque o suspensório era a primeira medida. Depois, se não resolvesse, ia precisar ir pro centro cirúrgico, fazer uma cirurgia ali na virilhinha dele, colocar um gesso, deixar ele parado ali com um gesso um tempo, e aí se não resolvesse, faria cirurgia. Então, olha só o que Deus nos livrou, olha só como Deus é bom, sabe? E aqui eu peguei a minha terceira lição, porque, gente, eu perdi a noite de sono. Eu acordava à noite e pensava nesse suspensório, eu pensava se ele ia conseguir dormir direito, se ele ia conseguir fazer as coisas. Tinha uma seguidora até que me falou que o filho dela usou por um tempo e ele ficou com o intestino preso porque não mexia muito as perninhas. Eu pensava, meu Deus, será que ele vai começar a sofrer de cólica? Gente, passava uma angústia, uma preocupação na minha cabeça, sabe? Mãe é mãe, né? Quem é mãe vai entender. E aí eu ficava aquilo na minha cabeça, e aí que eu aprendi minha terceira lição, que foi: tudo pode mudar de repente, porque existe um Deus do impossível. Sim. E eu acho que essa é a lição mais forte que eu posso te passar, porque quando a gente tá naquele caos, a gente tá aqui no meio do furacão, a gente acha que não tem solução, a gente acha que milagres não acontecem, a gente acha que tudo vai ser muito difícil pra gente. Mas isso é praticamente impossível. Mas não é impossível se você tem um Deus, se você crê em Deus, se você sabe que tem algo maior, uma energia maior, você tem fé que as coisas vão acontecer. Então, pra mim hoje, depois que eu passei por isso, já não era, né? Tipo, nada é impossível pra Deus, eu sabia disso. Mas você saber é diferente de você viver. A partir do momento que você vive aquilo, você pensa, por que eu me preocupei tanto? Se tem alguém que tá cuidando de tudo. Por que a gente perde noites de sono pensando em algo? Se tem um Deus que já tá lá no futuro. Se tem um Deus que já preparou as coisas pra gente da forma que elas têm que ser. Então hoje
eu te deixo essa terceira lição. Isso vai passar. O problema que você tem vai passar. Procure alternativas diferentes da que você já tem. Procure fazer a tua parte, mas nunca deixe de acreditar no Deus do impossível. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Manda pra alguém que tá passando por um momento difícil. Muitas vezes a gente tá passando por um momento difícil e a gente acaba perdendo a fé. E é aí que dificulta mais ainda. Então manda pra essa pessoa. Tenho certeza que esse vídeo vai fazer a diferença pra ela. Não deixa de compartilhar aqui comigo. Eu quero muito ter vocês aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.